A gente está aguardando sua mensagem por aqui. Bom, hoje uma data especial, 70 anos da televisão brasileira, uma data comemorada aqui em todo o Grupo Bandeirantes. E uma data que também vai ficar marcada, Yuri Cavalieri e ouvintes, porque entrou em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados. Sim. O que isso significa? Que o cidadão agora ele passa a ser o dono dos próprios dados, né? São regras novas que passam a ser impostas aos setores público e privado. Vamos entender um pouquinho mais como é que isso muda na sua vida. Está em contato conosco o Dr. Marcelo Crespo, que é especialista em Direito Digital, sócio do PG Advogados e também professor. Oi, professor. Boa noite. Bem-vindo aqui ao Bastidores mais uma vez. Boa noite. Eu que agradeço a oportunidade. Estamos aqui à disposição. Vamos lá então, professor, relembrando ao nosso ouvinte aquele debate que a gente já fez em uma outra ocasião, né? Na prática, o que muda de mais significativo que o nosso ouvinte tem que prestar atenção para ver se está sendo cumprido realmente? Vamos lá, a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela vai exigir que as empresas tenham uma melhor governança dos dados pessoais que elas tratam. Significa, desde a coleta, passando pelo armazenamento, qualquer compartilhamento, divulgação, as empresas vão precisar ter um programa específico para fazer o tratamento desses dados pessoais. E aí, a depender do ramo de atividade dessa empresa, vai ter uma característica específica. Então, normalmente, o que a gente pode dizer aqui em linhas gerais, que atende a maior parte dos ramos das empresas, e aí aonde que os ouvintes devem ficar atentos, é que as empresas precisam ter um fundamento, elas precisam ter uma justificativa para formar a sua base de dados e poder fazer contatos com os clientes. Então, não é que está proibido fazer marketing, não é que está proibido comunicar com os titulares de dados, que são as pessoas físicas, mas as empresas vão precisar tomar uma cautela muito grande na formação dessas bases. É preciso que essas bases sejam formadas e utilizadas a partir de uma interação anterior com o titular dos dados, o cliente, ou em alguns casos que tenha a autorização expressa desse titular para poder se comunicar com ele. Então, no médio prazo, há uma tendência de que muitas empresas não possam continuar fazendo a comunicação que a gente chama de spam, né? Aquela mensagem não solicitada que aparece do nada no nosso e-mail, ou no WhatsApp, ou numa mensagem de SMS. Basicamente, em termos gerais, é isso que deve acontecer. Professor, a gente sabe que, por exemplo, aqui em São Paulo, quem vai ao centro de São Paulo, Santa Efigênia, região de 25 de março, encontra facilmente uma lista de dados, né, de várias pessoas, CPF, endereço, e com isso tem gente que liga, manda mensagem, e-mail. Haverá uma fiscalização maior também para que esses dados não vazem, é isso também? É uma ótima pergunta, exatamente. O que a legislação não quer é que isso aconteça, né? Que você compre uma lista como essas que você está dizendo na Santa Efigênia e possa fazer um marketing em cima dessas listas. Certamente esse tipo de comportamento que você narrou é exatamente o que a lei não quer que aconteça, que você compre uma base pura e simplesmente sem fundamento nenhum. E sem fundamento, que eu quero dizer, é assim, quem está vendendo essa base de dados certamente obteve aquelas informações, por exemplo, o número de telefone, aquele e-mail, de forma obscura, porque não é um ramo de atividade estruturado juridicamente de forma adequada você vender base de dados no meio da rua. Existem birôs de dados, existem atividades que certamente são lícitas e poderão continuar exercendo as suas funções. Mas exatamente esse exemplo que você trouxe foi excelente, o exemplo, é o que a lei quer proibir, justamente para que eu não seja importunado na minha privacidade a partir de um contato completamente aleatório. Exatamente isso que a lei quer evitar. Agora, a lei também fala que as empresas devem ter um programa de governança em proteção de dados para evitar também que os dados que elas têm, que sejam lícitos e que elas podem ter, não sejam vazados. Aí entra uma segunda parte da lei, que é um viés de segurança da informação. Aí tem aspectos mais técnicos envolvendo isso aí, como que as empresas protegem
tecnicamente essas informações pessoais para que não sejam acessíveis de forma ilícita, equivocada por pessoas que não deveriam ter acesso a elas. Professor, adaptações, como elas estão dentro das instituições para a gente saber se no final das contas a lei vai ser cumprida ou se vai ser mais uma lei para ficar lá só escrita e nada de cumprimento de mais uma norma no país? Pois é, as empresas estão buscando adaptação, essa é uma lei de 2018. Então, de 2018 até agora, a gente passou por alguns percalços legislativos para ter a certeza da entrada em vigor, mas então não é propriamente uma novidade a lei agora. Quer dizer, a novidade é que ela está em vigor. Há 2 anos, as empresas estão tendo tempo para fazer a adequação. Quem ainda não se adequou, ainda dá tempo, tem que correr atrás, tem que estruturar um programa de governança e privacidade, que não é simples, não é super rápido de se fazer, não existe solução mágica, porque isso depende da governança corporativa. Então a empresa vai ter que adaptar seus contratos, suas políticas, fazer pesquisas para ver se os terceiros que ela tem negócio são terceiros que também protegem os dados pessoais. As empresas vão precisar nomear um funcionário que ele é chamado encarregado de proteção de dados e é o responsável pelo programa de proteção de dados. Vão ter que estruturar um canal de comunicação para que os titulares de dados, que são as pessoas físicas, possam entrar em contato com as empresas e obter as informações. Vocês têm dados pessoais meus aí? Quais são os dados que estão aí? Olha, eu preciso fazer uma correção. Eu queria que vocês corrigissem esses meus dados que estão aí. Então, isso tudo são atividades que não são feitas do dia para a noite. Isso não leva 15 dias ou 30 dias para fazer. Isso são projetos que dentro das empresas se tornam programas. Posso dizer que muitas empresas estão se mexendo, sim, estão fazendo adaptações importantes. E aqui agora existem negócios complexos, né? Muitos grupos empresariais com ramos diferentes de atuação. Então, isso leva tempo até a gente ter essa concretização efetiva e poder dizer, olha, temos um grande número de pessoas jurídicas, de empresas, que estão adaptadas à LGPD. Então, vamos aguardar. Existe a previsão na lei de uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que seria o órgão primário e primeiro a fazer a fiscalização e orientar sobre a aplicação dessa lei. Esse órgão está estruturado num decreto do presidente da República, mas, lamentavelmente, a gente ainda não tem ele operacional. Então, o presidente da República ainda precisa nomear os diretores e precisa não só os diretores estarem lá, mas ter um corpo técnico que possa trabalhar e prover, então, as orientações e a fiscalização para saber se as empresas, de fato, estão sendo adequadas no atendimento da lei. Estamos conversando com Marcelo Crespo, advogado especialista em direito digital aqui na Rádio Bandeirantes. Professor, mais cedo aqui no programa falamos um pouquinho sobre esse assunto. Nosso outro apresentador, o Cláudio Humberto, ele deu um exemplo, né? Que ele ia a uma loja e a loja o obrigava a fazer um cadastro para poder fazer essa compra. Isso não vai mais existir, certo? Segunda pergunta é se isso ocorrer, que tipo de punições esses estabelecimentos, essas empresas podem sofrer agora com essa lei? Bom, vamos lá. Não é que a lei proíba que as empresas façam cadastros, né? Para você ter uma atividade econômica, muitas vezes será até uma imposição de uma outra lei que você tenha algumas informações. Por exemplo, como é que você faz a emissão de uma nota fiscal sem algumas informações básicas? Então, não é que as empresas não podem mais fazer cadastro, elas podem fazer o cadastro para te oferecer o produto ou serviço que você está adquirindo. A grande questão é que, para além daquele cadastro tradicional para você fazer a compra ou a venda, ou fazer a utilização do serviço, muitas vezes você dá outros dados, como, por exemplo, o telefone ou o e-mail, que normalmente não são essenciais para você ter aquela operação. E aí, a partir desse nome e e-mail, eventualmente essas lojas, o comércio, faria contato com as pessoas. A melhor prática vai dizer que, muitas vezes, essas outras informações podem ser coletadas, mas com autorização do titular dos dados. Então, não é que não pode mais, a gente precisa deixar um alerta só para a gente não
não trazer um cenário apocalíptico de que ninguém pode mais usar dados pessoais. Não é bem assim. Vai precisar, por isso que eu disse, ter uma governança. Essa governança é você ter fundamento, é você dar transparência, é você ter clareza para o titular dos dados. O que a lei não quer é que seja ferida a privacidade das pessoas físicas, né? Que você não seja, como eu disse antes, acessado num movimento completamente aleatório da empresa, de algum comércio, de alguma indústria, que você nunca teve qualquer tipo de relacionamento e de repente você tem lá um acesso pelo WhatsApp, por e-mail, por telefone, assim que seja. E a segunda pergunta, me desculpa, eu até esqueci aqui, se você puder repetir, por gentileza. Imagina, professor, acho que até um pouco também do que a Isabel Mega falaria sobre a questão de haverá alguma multa, alguma punição para essas empresas? Acho que perdemos o contato com o professor Marcelo Crespo, advogado especialista. Estamos de volta com ele, professor? Voltei. Agora sim. Aqui. Sobre uma multa e sobre as punições. Isso, exatamente. Sobre as punições, muito bem. O que acontece? A lei está em vigor agora. No entanto, aconteceu que, por também motivo da lei, as punições administrativas, para quem violar a lei, só poderão ser aplicadas a partir do ano que vem. Então a gente tem que entender dois cenários. Quem descumpre a lei pode ser punido? Pode. Quem faria essa fiscalização? A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, como eu mencionei aqui, que ela ainda está fora de operação, ela precisa ser operacional. Essa Autoridade Nacional de Proteção de Dados só poderá aplicar penalidades administrativas a partir de agosto do ano que vem. E essas penalidades são advertência, multa e até a proibição de você fazer o uso do dado pessoal ou da sua base de dados, por exemplo. Tá? Agora, como a lei já está em vigor, é possível que outras entidades, e aí não a Autoridade Nacional, eu estou falando aqui o PROCON, o Ministério Público, e as pessoas individualmente se dirijam às empresas e cobrem o cumprimento da lei mediante outros tipos de demandas que não a punição administrativa. Sendo mais objetivo, podem promover ações judiciais, inquéritos civis, fiscalizações com assuntos relativos à proteção de dados pessoais. Então é importante que as empresas façam a sua adequação, busquem estruturar o seu programa de governança de dados pessoais. Já não pode esperar agosto do ano que vem, contando que só em agosto do ano que vem essas multas administrativas podem ser aplicadas. Já existe um risco, portanto, para quem não está adequado, sofrer um revés, eventualmente judicial, pelo descumprimento da lei. Bom, estamos quase nas eleições municipais, né, professor? Vai ter algum impacto em relação ao pleito deste ano? A lei não fez qualquer exclusão a questões eleitorais e nem ao período eleitoral. Portanto, a lei está válida, inclusive, para o pleito eleitoral. O que acontece é que os partidos eleitorais, né, os partidos políticos, também precisam estar adequados. Se eles estão adequados, eu não posso garantir que eles estejam. Mas isso sim muda, inclusive, a dinâmica de coleta e tratamento de dados pessoais pelos partidos políticos. Porque, em tese, a base de eleitores de um candidato, a base de filiados a um partido, também precisa ser formada respeitando a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, como não houve uma exclusão, essas regras são válidas. Pode acontecer de, eventualmente, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, trazer alguma normativa tentando compatibilizar as eleições com a LGPD. Mas aí a gente precisa aguardar o TSE se vai haver alguma coisa nesse sentido, porque em princípio a lei não está fazendo qualquer exclusão e, portanto, é válida para os candidatos e para os partidos políticos também. Bom, a gente conversou com o Dr. Marcelo Crespo, especialista em Direito Digital, sócio do PG Advogados e professor também. Muito obrigada, Dr. Marcelo. Até uma próxima. A gente espera aí que seja uma lei que seja efetivamente aplicada. Boa noite, bom fim de semana. Para vocês também, um grande abraço para a audiência toda. Obrigado, professor.